Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é uma visita às covas do Baixo Astral. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Tranquilo? Muito bem. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem interesse em participar de um grupo de WhatsApp em que há conversas, em que você pode trazer ali qualquer assunto sobre espiritualidade, trocar ideia com as pessoas, enfim, compartilhar conhecimento? Se você tiver interesse, eu vou pedir para você enviar um e-mail para vozespiritualista@gmail.com que eu te encaminharei o link de acesso do grupo. Antes, a gente estava colocando aqui no canal, era só clicar para você entrar. Porém, quando a gente deixa o link do grupo por aí, acabam aparecendo pessoas, para fazer alguma gracinha. Então, se você quiser participar, manda um e-mail que eu te encaminho o link de acesso. Tranquilo? Muito bem. Hoje eu vou ler aqui para vocês uma história que está no livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, escrito por Mata e Silva, e aqui na página 121 existe essa história, uma visita às covas do Baixo Astral ou ao reino do bruxedo, uma experiência espiritual vivida por ele muito interessante e que creio trará algumas reflexões bem bacanas. Mas antes de continuarmos, é preciso aqui fazer uma advertência. O Mata e Silva usava alguns termos que hoje em dia podem soar pejorativos às pessoas que participam desses cultos. Então nós não podemos perder de vista que cada obra traduz o espírito da sua época. E pelo que eu andei pesquisando, esse é um livro da década de 60. Então a gente não pode esquecer isso e ao invés de nos ater aos movimentos que ele cita, é muito mais interessante focar na história, que sem dúvida tem bastante coisa para nos acrescentar. Então, Umbanda e o Poder da Mediunidade, página 121. Aproveitemos esta oportunidade para relatar uma visita que nos foi facultado fazer a essas citadas covas do Baixo Astral, por uma entidade que até hoje não conseguimos identificar. Certa noite em que estávamos em nossa casa sozinho, deitamo-nos e durante horas não conseguimos conciliar o sono. Passava da meia-noite quando naquele estado de semi-inconsciência que precede o sono propriamente dito, sentimos aproximar-se uma entidade. Pudemos vê-la quase que nitidamente. Apenas se apoderou de nós uma espécie de tolimento psíquico e físico com sua presença. Então, ouvimos-la assim dizer: Irmão Iapacani, estou aqui para levá-lo a visitar uma zona astral perigosa, mas não tema, pois isso lhe será de grande utilidade. Mentalmente, respondemos-lhes que iríamos, porém, se Preto Velho também fosse, de vez que temia ser esse convite uma cilada do Baixo Astral. Ao mesmo tempo em que assim dizíamos pelo pensamento, fomos invocando logo nossos amigos do astral pela força de certa oração cabalística forte, própria para ocasiões de perigo. No transcorrer dessa situação, vimos logo chegar Preto Velho, que nos serenou, dizendo que fôssemos, pois ele estaria atento, e que essa entidade era um guardião de zonas condenadas, podendo acompanhá-lo sem susto. Assim, logo que chegamos ao limiar de uma região penumbrosa, parecendo-nos estar cercada de nuvens negras, paramos. Imediatamente, essa entidade tirou de alguma parte que não identificamos bem 2 túnicas. Passou logo a vestir uma, ao mesmo tempo em que mandava fizéssemos o mesmo com a outra.
Essas túnicas tinham certas placas, semelhantes a metal, pregadas pela frente e por trás, que luziam em tonalidades estranhas e emitiam também um som sutil, tal qual o ciciar de uma cigarra. Após essa preparação, dirigimo-nos a uma estrada onde se nos deparou uma escada, parecendo-nos talhada em pedra. Começamos a descê-la, com a impressão de que estávamos descendo para uma caverna. Sentíamos que o caminho era escuro, mas a luz vibratória das placas clareava tudo, e ao mesmo tempo seus sons ciciantes faziam com que ondas de morcegos e animais parecidos esvoaçassem e fugissem à nossa passagem. Então, essa entidade guardião das zonas condenadas começou a explicar que estávamos descendo as covas do mais baixo astral, ou melhor, acrescentou com certo sorriso, ao reino do bruxedo. Nessa altura, parou defronte de uma imensa porta, toda traçada de algo assim como raízes, com certas fendas, onde se encontravam nichos cheios dos mais estranhos bichos, larvas, vermes, cobras, etc. Bateu à porta, que se abriu lentamente até que pudemos divisar um fantástico panorama. Numa espécie de tronco de pedra, uma mulher gordíssima, com uma cabeleira como se feita de piaçava, toda coberta de farrapos, com as mãos sujas, acariciando um gatarrão preto de pelo duro comprido, nauseabundo. Em seu redor, estranhos apetrechos e materiais que intuitivamente qualificamos como de uso da magia negra, assim como uma panela onde fervia um líquido vermelho, oleoso, parecendo sangue, de onde pulava e caía dentro do líquido uma boa quantidade de baratas e insetos que jamais vimos na terra. O quadro era tétrico. Em outro ângulo dessa cova, identificamos uns caixões de pedra, cheios de esqueletos inteiros, que se assemelhavam a ossadas humanas. De par com isso, a megera, vez por outra, manuseava um baralho grande, todo sulcado de sinais e fantásticas figuras. Repentinamente, a bruxa, sim, era uma megera tal qual o conceito fantástico das histórias infantis, levantou os olhos e céus, que pavor! Aquilo queimava, irradiava tamanhas vibrações maléficas, causando-nos tal repugnância psíquica que apelamos para as nossas reservas de energia espiritual. À proporção que analisávamos o ambiente, tivemos a impressão de que aquilo era mesmo a última estaca no que podia haver de mais sujo, de mais nefando no baixo astral. Estávamos fundamente nauseados quando nosso guardião encetou uma série de perguntas a essa bruxa assim: então, Cibiagô, muitas visitas? Muito trabalho? Ao que a megera foi respondendo mais ou menos nesses termos: Cibiagô muito ocupada, Cibiagô muito procurada. Tudo agora anda muito bem lá por baixo, mas eles não sabem resolver tudo sem procurar Cibiagô. Pena Cibiagô não pode sair daqui, você sabe, não é? Mal terminar essas respostas, a megera levou uma das mãos ao ouvido e a outra à boca e fez sair um grito, um guincho estridente, parecendo ouvir ou se aperceber da aproximação de algo. Nosso guardião imediatamente cruzou as mãos e colocou-a sobre uma das placas, mandando que fizéssemos o mesmo. Depois fez um gesto para que o acompanhássemos a um canto. Ouvimos então um vozerio tremendo, a chegada de seres incríveis, de dificílima descrição para a nossa pena. Uns eram peludos, tinham esgares, contrações horríveis no rosto. Outros gordíssimos, parecendo porcos ou hipopótamos. Outros mais esquálidos, olhos encovados,
Todos, porém, traziam uma espécie de sacola. Claro que só podia ser de matéria astral ao pescoço. A megera recebeu-os cheia de excitação e contentamento, e passou a ouvir cada um deles. Não nos podemos lembrar nem detalhar todo o ocorrido nessa cova do baixo astral, mas compreendemos perfeitamente que aqueles seres hediondos que ali haviam chegado se queixavam de fracassos e contavam sucessos ao mesmo tempo, tudo relativo ao gênero de atividades que exerciam sobre o astral inerente à crosta terrestre. E estavam ali, pedindo mais forças e poderes à megera, para prosseguir em suas atividades nefandas, aos quais ela ia dando através de pozinhos. Nessa altura, lembramo-nos de que nunca as casas especializadas venderam tantos pós em latinhas como ultimamente, para casar, para matar, para se apoderar disso e daquilo, etc. Líquidos e uma série de estranhos materiais que ia apanhando em seus respectivos lugares. Essas entidades negras recebiam com gritos de prazer e os iam colocando em suas sacolas. Um detalhe que achamos extraordinário foi que, ao se retirarem todos de um a um, beijavam a mão da megera e bebiam um pouco daquele líquido avermelhado que pulava, fervendo naquela panela. Para nós, desnecessária foi a explicação que nos deu o guardião, de que aquelas horríveis entidades manipulavam a mais baixa magia negra nos ambientes chamados por nós humanos de catimbó. São os anjos protetores dos catimbozeiros. Depois que se afastaram, o guardião, retirando as mãos da placa e mandando que fizéssemos o mesmo, aproximou-se da megera que exultava. Somente a lembrança que se nos fixou na retina astral pôde nos ajudar a descrever isso mais ou menos, visto que as náuseas psíquicas nos impediram de registrar todos os detalhes. Dali nos retiramos, e o guardião nos disse, então, que iríamos descer mais ainda. Descemos. E vimos não uma porta, mas uma espécie de boca de túnel, por onde penetramos e fomos dar num recinto que nos causou maior impressão do que o primeiro citado. Descrevê-lo exatamente é-nos impossível, mas vimos desta feita a figura de um homem que nos pareceu ter apenas pele e pelo recobrindo o esqueleto. Por todo aquele pelo que revestia trafegavam centenas e centenas de estranhas larvas, as quais entravam e saíam repentinamente por sua boca, nariz, ouvidos, etc. Pelos cantos deste recinto lodoso, úmido, podemos ver ossadas caveiras em profusão. Esse tipo astral, a nosso ver, tomou uma atitude de arrogância, de maldade, ao mesmo tempo em que perguntava ao guardião: "Que quer dessa vez?" Ao que o guardião respondeu: "Viva, ó Atafo! Queremos esperar aqui a chegada dos teus visitantes, que não devem tardar." Esse estranho tipo astral refletia tamanha repugnância espiritual, tais vibrações de difícil definição, que somente uma poderosa guarda e proteção era o que nos fazia suportar tudo aquilo serenamente, melhor dizendo. Dentro de indescritíveis pensamentos, ao mesmo tempo que analisávamos tudo o que por ali víamos, fazíamos nossas conjunturas. Súbito, esquisitos assovios interromperam nossos pensamentos, ferindo nossa audição, e apressadamente nosso guardião nos levou a um local à parte, procedendo à mesma operação de colocar as mãos cruzadas sobre as placas da túnica. Prestamos atenção, e dentro em breve vimos chegar silenciosamente um grupo de seres de pequeno porte, anões. Descrever os horríveis defeitos que apresentava o corpo astral desses seres seria quase que causar ao leitor traumas emocionais. Mas todos eram mais ou menos peludos, tinham exageradas corcundas e um detalhe excepcional era comum a todos:
Apenas um grande olho tinham no centro da testa e eram obrigados a assoviar constantemente, de vez que assim nos pareceu ser uma maneira de conter a enxurrada de vermes que saíam das aberturas, que chamamos de boca à falta de outro termo. Na presença desse monstro astral, esses monstrinhos quase não falavam, gesticulavam muito e se entendiam muito bem. Não compreendemos de imediato qual o papel desses seres no baixo astral, mas o nosso guardião nos explicou que eram vampiros das esferas negras, querendo dizer com isso que formavam uma classe de seres muito baixa na escala espiritual, porquanto era usada pelos magos negros do astral para provocar misteriosas doenças nos encarnados, através de certas operações de magia negra. Dentro de nossa experiência de 20 e tantos anos, compreendemos automaticamente por que as descargas, defumações e rezas especiais conseguiam tanto êxito em casos nos quais a medicina terrena já havia esgotado todos os recursos. Nessa altura, perguntamos mentalmente ao guardião por que esse tal de Atafo assim era e assim vivia. Deu-nos uma explicação profunda, da qual resumimos o seguinte: Atafo, esse monstro astral, era um espírito de tamanho endurecimento, tão sobrecarregado pelos males que há milênios e milênios vinha praticando, que foi banido para essa região condenada e por ali criar a sua própria cova, porque ali era realmente o reino do bruxido, onde as hostes satanizadas, bestializadas, iam buscar elementos destruidores, porquanto seus habitantes haviam se especializado na prática do mal. Pedimos ao guardião para sair dali, pois já não aguentávamos, e fomos imediatamente atendidos. Do lado de fora, o guardião nos perguntou se ainda estávamos com coragem para visitar a terceira cova, o que aceitamos, porém, não queremos contar mais nada a esse respeito, porque ultrapassa até ao fantástico o que lá existia. Com a descrição feita, quisemos deixar bem nítida na mente do leitor a ideia de que a bruxaria, o malefício, a magia negra, o atraso, o endurecimento e a ignorância de muitas almas que aqui, pelo plano de terra, ainda praticam essas coisas, têm suas correspondências, suas ligações e a cobertura a fim de um lado para outro. Portanto, é fatal que em todo desencarne de um quimbandeiro ou catimbozeiro, o seu espírito seja imediatamente arrebatado para esses planos infernais, para essa zona condenada. Talvez seja por isso que a Bíblia nos fala do inferno, que afinal de contas existe mesmo, de um certo modo. Em analogia com o exposto, devemos ressaltar também o que nos foi dado presenciar numa sessão de catimbó, por ocasião do rito que iam processar sobre um crente, a fim de que ficasse juremado. Não vamos entrar nos detalhes desse rito, porque demos a palavra de que não o faríamos em nossas obras. Porém, o que aconteceu nessa ocasião serve perfeitamente para que o leitor faça um confronto e tire suas deduções. Bem, no momento em que esse ritual devia atingir o seu ponto máximo, ou seja, quando tinha que se dar a juremação no crente, faltou a presença de uma tal entidade de nome baiano de tal, que seria o responsável direto pelo iniciando em face dos segredos do catimbó. Foi quando outra entidade manifestada no médium de cor branca disse que ia mandar buscar o fulano, porque sem ele nada feito. Assim procedeu, cantando e firmando velas com punhais, ao mesmo tempo que bebia cachaça e derramava em volta. Repentinamente, vimos que outro médium estremecia e logo passava a despejar uma saraivada de impropérios, de nomes feios. Com isso, os presentes e a outra entidade manifestada deram por reconhecida a presença do tal mestre de linha, responsável pelo ritual do crente. Mas ao que
mas o que vamos agora transcrever foi o que disse esse tal espírito, num tom aborrecido, queixoso. Ora, logo agora que o forró estava ficando tão bom, é que vocês acharam de me chamar? A Chiquinha não quis ver. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas estou muito zangado. Imaginem que encontrei a Chiquinha atracada com F, de esfregação. A safada estava me traindo. Tive que brigar com aquele sujeito. Ele correu e nós voltamos para o forró, quando me chamaram aqui. Após esse palavreado, do qual pedimos desculpas ao leitor, mas nosso propósito aqui não é fazer literatura, mas registrar fatos, o tal baiano participou diretamente no ato de juremar o crente, e a sessão prosseguiu nesses moldes que lhes são próprios. Depois, indagamos de pessoa mais entendida naquilo o que o mestre de linha quis dizer com ter deixado o forró que estava tão bom e que Chiquinha tinha ficado. E nos foi esclarecido que forró era uma farra, onde o tal baiano estava, e que ele tinha vindo aborrecido porque sua companheira lá de cima o estava traindo. Com tudo isso, ficou-nos provado o que já sabíamos, isto é, lá por cima, no reino do astral inferior, é como aqui por baixo. Existe farra, baderna, gafieira, rancores, falsidades, ciúmes, etc. Existe sexo, luxúria, mancebia e outras coisas mais. E isso não é bicho de 7 cabeças, porque dada a inferioridade moral e consequente embrutecimento, esses espíritos são os mais materializados possíveis, e dentro de seus meios afins procuram dar expansão a seus desejos, e ao mundo de sensações baixas de todas as maneiras. Quando dizemos que também há sexo, não se interprete isso no rigor do termo, no aspecto puramente físico ou carnal, não, mas que há junções e sensações tão produzidas de órgão astral para órgão astral, isso há. E a literatura que tem versado sobre tal questão foge de aprofundá-la, de vez que é assunto escabroso e um tanto ou quanto perigoso para a mentalidade comum. Esse foi o texto. Espero que vocês tenham gostado. É uma experiência realmente forte, marcante, impressionante, mas está aí uma descrição das esferas inferiores. Então, fiquemos pensando nisso. Um abraço e até a próxima.